Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pierre Vieira e este é o canal Sapiência. Estamos começando aí mais um videozinho da série de correção de questões envolvendo a parte de cálculo. Hoje nós vamos fazer o gráfico dessa função aqui, ó, 2x ao cubo sobre x ao quadrado menos 4. Partezinha aí da aplicação de derivadas, beleza? Vamos lá. Começando aqui, tá aqui o enunciado, vocês pausam aí e tentam resolver, por causa que eu não vou ficar lendo isso daqui para não perder tempo, beleza? Aqui nós temos a nossa função, né? f de x igual a 2x ao cubo sobre x ao quadrado menos 4. E como pedido no primeiro item, a gente vai ter que determinar o domínio da função. Gente, para determinar o domínio da função, a gente tem que olhar para onde essa função não existe. E depois a gente vai restringir aquilo. Ou seja, então a gente vai olhar aqui para onde ela não existe. Onde ela não existe é quando o denominador zerar. Porque se o denominador zera, a gente sabe que não existe divisão por zero. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer que x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Então a gente tem que dizer que x ao quadrado é diferente de 4. Isso vai dar que x ao quadrado, que x tem que ser diferente de mais ou menos 2. Beleza, se x é diferente de mais ou menos 2, nós temos a lei de formação para a função, que x pertence aos reais, tal que x é diferente de 2 e x é diferente de menos 2. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o intercepto com os eixos coordenados. Para a gente pensar na interseção com os eixos coordenados, o que a gente tem que pensar primeiro? Para fazer a interseção com o eixo x, o que tem que acontecer com o y, gente? Deixa eu tentar pegar aqui bem simples. Aqui, ó, vou fazer um plano cartesiano aqui bem tosco mesmo, só para vocês terem a ideia. Eu tenho aqui meu plano cartesiano, e aqui eu tenho o eixo x, e aqui eu vou ter o meu eixo y, ok? Desculpe o desenho aí. Tem ali o eixo x e eu tenho o eixo y. O que tem que acontecer para minha função vir aqui, ó, interceptar o eixo x? O y dessa função tem que ser zero, entende? Quando o y for zero, eu vou estar interceptando o meu x. Aí o raciocínio seria o mesmo para o y. O que teria para interceptar o eixo y? O que teria que estar acontecendo com o x? O meu eixo x ele tem que ir para zero, que aí você vai estar cortando no eixo y, entendeu? Então, para interceptar o x, o y tem que ser zero, beleza. Então a gente vai igualar a nossa função a zero e vai ver quanto que vai dar o x. Aqui não é muito difícil de vocês perceberem que o x vai dar zero, né? Beleza. Se o x dá zero, então o gráfico está interceptando na origem por enquanto. Agora vamos ver o intercepto para o eixo y. O x tem que dar zero. Beleza, então a gente só vai lá e substituir o x por zero. Ok, então a gente tem aqui a nossa função e nós vamos ir lá e pegar o f de x valendo zero. Aqui o x era para estar zero, mas enfim. F de x vai ser igual a y, que vai ser igual a zero. Então a gente chega na conclusão que o único ponto de intercepto vai ser a origem, porque o x e o y está dando zero e só tem esses pontos zerando. Então o único ponto de interseção da função é na origem. Ok? Continuando aí. A gente vai olhar agora a simetria da função. Simetria é o quê? Se a função é par ou ímpar. Por causa que, dependendo, se ela for par, você teria um espelhamento puramente no eixo y. Se a função fosse ímpar, você teria um espelhamento ali na bissetriz dos quadrantes pares ou ímpares. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a lei de formação da função par, se f de menos x igual a f de x. E agora nós temos aqui a lei de formação da função ímpar, se f de x igual a menos f de x for ímpar. Aqui, ó, é uma coisa boa de vocês lembrarem, é que vai ser sempre f de menos x igual a alguma coisa. No par vai ser f de menos x igual a f de x. Agora, para ímpar, é só você vir aqui e colocar esse menos. Pronto. Aí você consegue determinar qualquer função, se ela é par ou ímpar. Então, vamos fazer um teste aqui para x igual a mais ou menos 1. Né? Por causa que a gente tem que testar sempre para o mesmo valor, mudando apenas o sinal. Então, vamos ver. Para f de 1, a gente vai ter aqui 2 vezes 1 ao cubo vai dar 2. Dividido por 1 ao quadrado, 1 menos 4, 3. Então a gente vai ter aqui, ó, menos 2 terços. Agora, para f de menos 1, se a gente fizer o teste, a gente vai ter 2 terços. Deu sinal diferente, não deu? Se deu sinal diferente, então a gente tem que a função é ímpar. Ok? Agora, vamos fazer o teste aí para as assíntotas. Vamos ver se essa função possui assíntotas, se possuírem, de onde a onde. Vamos ver aí. Vamos fazer o teste primeiro para as assíntotas horizontais. Como é que a gente testa a assíntota horizontal? A gente vai dizer que o limite da nossa variável x tendendo a mais ou menos infinito, isso tem que dar um certo valor a. Esse valor a aqui, ele é uma constante, ok? Então, se isso der uma constante, a gente vai descobrir que o y naquele ponto, a gente teria uma assíntota horizontal. O y naquele ponto seria esse a aqui. Isso tem que dar uma constante. Esse a tem que dar uma constante, só deixar bem claro.
Então vamos lá, vamos fazer primeiro para mais infinito. Limite da nossa função f de x, tendendo a mais infinito. Isso vai dar o quê? Gente, se a gente perceber aqui, a gente vai ver que vai dar uma coisa do tipo infinito sobre infinito. E coisas do tipo infinito sobre infinito, a gente não pode simplesmente calcular, quase como uma determinação. Então a gente pode aplicar aqui a regrinha de L'Hopital, que diz que quando a gente tem uma coisa infinita sobre infinito, a gente pode simplesmente derivar a função de cima e derivar a função de baixo e continuar com o limite lá. Então vamos falar que isso daqui é igual ao limite de x tendendo a infinito, derivada de 2x ao cubo é o que? 6x ao quadrado, e derivada de x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que 2x. Beleza, então a gente tem aqui limite de x tendendo a mais infinito de 3x, isso daqui deu infinito. Beleza, deu uma constante? Não deu uma constante, deu infinito. Então a gente conclui que não existe a síntese horizontal orientada para a direita. Por que para a direita? Por causa que é mais infinito. Pensando novamente no eixo cartesiano, deixa eu desenhar aqui ele bem tosco de novo. Aqui nós temos o x e aqui nós temos o y. Para mais infinito estaria o quê? No primeiro quadrante ou no segundo. Agora para menos infinito estaria aqui, ó, no terceiro ou no quarto. Então, como é mais infinito, a gente vai ter aqui orientação para a direita, ok? Então agora a gente vai fazer o teste para as assíntotas para a esquerda. Então agora vamos fazer limite de x tendendo a menos infinito da nossa função. Aqui vai ser a mesma coisa, limite do tipo infinito sobre infinito, a gente pode fazer derivada de cima e de baixo, e você teria limite de x tendendo a menos infinito de 6x ao quadrado sobre 2x, o x corta com x ao quadrado, e o 6 corta com 2, então a gente vai ter limite de x tendendo a menos infinito de 3x. Isso daqui daria menos infinito, e você conclui então que não tem assíntota orientada para a esquerda também. Se não tem assíntota orientada nem para a direita nem para a esquerda, a gente conclui o quê? Que não existem assíntotas horizontais. Ok. Então agora vamos fazer o teste para a assíntota vertical. A lei da assíntota vertical seria o contrário da lei da assíntota horizontal. A gente teria o limite da nossa f de x tendendo a uma certa constante, e isso tem que dar mais ou menos infinito. Ou seja, pensando novamente aqui no nosso eixo cartesiano, deixa eu pegar aqui de novo. Nós temos aqui o eixo x, e aqui nós temos o eixo y. Suponhamos que eu tenha aqui um certo valor a. Ok? Tem aqui um certo valor a. Se eu estiver chegando nessa função, por esse lado, ou por esse lado, se isso daqui der mais ou menos infinito, ou seja, você teria uma coisa mais ou menos assim. Assim, ou então assim. Isso daqui configura o comportamento de uma assíntota. Tá uma coisa bem ridícula, mas eu acho que dá para entender. Ou seja, se eu estiver aproximando desse valor a pela esquerda ou pela direita, e isso daqui estiver tendendo a infinito, a gente diz que aqui tem uma assíntota vertical. Entendeu? Então vamos fazer as contas aí. Nós vamos ter limite de x tendendo a um certo valor a, de 2x ao cubo sobre x ao quadrado menos 4. Isso daqui a gente está afirmando que vai dar mais ou menos infinito. Para que isso daqui aconteça, o que tem que acontecer com o nosso denominador? O denominador ele tem que zerar. Por quê? Sempre quando você pega uma constante e divide por zero, isso vai tender ao infinito. Então, vamos ver para quais valores de x² menos 4 isso daqui vai zerar. Lembrando que aqui em cima tem que ser diferente de zero. Então, se você achasse aqui embaixo zero, por exemplo, aqui também não poderia ser zero, por causa que daria zero sobre zero, seria uma indeterminação. O denominador tem que zerar desde que o numerador não zere, ok? Então vamos lá, x² menos 4, a gente vai fazer x² menos 4 tem que ser igual a zero, então x tem que ser igual a mais ou menos 2. Então a gente sabe que para valores de x igual a mais ou menos 2, isso daqui vai dar zero, então isso daqui vai dar mais ou menos infinito. Vamos fazer a análise aí para 2 e para menos 2. Vamos lá. Eu coloquei aqui a nossa reta numérica, por causa que a gente vai ter que ter uma noção aí do aproximamento de x pela direita e pela esquerda para fazer a análise desses limites aqui. Ó. E por que eu estou analisando pela direita e pela esquerda? Por causa que, assim como eu tinha dito antes, quando você vai analisar o gráfico, você tem que ver pela direita e pela esquerda do nosso valor a, da nossa constante. Então, vamos fazer aqui, ó, primeiramente, para limite de x tendendo a 2 pela direita. Se está tendendo a 2 pela direita, ele está tendendo a valores maiores do que 2, ok? Então nós vamos ter aqui uma coisa maior do que 2, vai dar uma coisa ao quadrado maior que 2, vai dar uma coisa maior do que 4. Então a gente teria aqui uma coisa muito próxima de zero, só que é positivo. Então vamos fazer aqui, ó, seria 8, né, que eu ia substituir aqui 2 aqui em cima, aí seria 8 sobre uma coisa muito próxima de zero, só que positivo. Então daria mais infinito, ok? Então a gente já tem informação de quando a gente tem o x se aproximando pelo 2 pela direita, isso daqui tende ao mais infinito. Então a gente teria uma assíntota mais ou menos na vertical. Ok? Então agora vamos fazer análise para limite de x tendendo a 2 pela esquerda, ou seja, ele está se aproximando de valores menores do que 2. Então, se ele está se aproximando de valores menores que 2, quando a gente elevar isso daqui ao quadrado,
Isso daqui tem que dar uma coisa menor do que 4. Se dá uma coisa menor do que 4, quando a gente subtrai de 4, isso daqui vai dar uma coisa negativa. Então, a gente teria 8, que seria o 2 que a gente substituiu aqui em cima, dividido por 0, só que negativo. Então, isso daqui daria menos infinito. A gente teria mais ou menos uma assíntota para baixo. Entende? Uma coisa mais ou menos dessa forma ali. Ok, pessoal, agora a análise vai ser a mesma para o resto. Então, a gente tem aqui esses valores aqui que formam nossas assíntotas verticais. Isso daqui vai ser importante para a gente fazer o gráfico depois. Lá no final eu vou retomar todas essas informações aqui. Mas enfim, vamos continuar. Agora a gente vai usando que f' de x igual a isso daqui. Ele está pedindo para a gente encontrar os valores de crescimento e decrescimento da função e os máximos e mínimos locais caso existam. Aqui ele já deu a derivada da nossa função por causa que o intuito da questão é a gente construir o gráfico, né? Para a gente não perder tempo mesmo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer determinar máximo e mínimo local é a gente igualar a nossa derivada primeira a zero. E depois a gente vai ver os casos onde a derivada primeira não existe. Mas primeiro nós vamos fazer para quando ela zerar. Então a gente vai fazer que f' de x é igual a zero. Ok, se f' de x é igual a zero, a gente tem que 2x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 12 sobre x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual a zero. Se isso é igual a zero, a gente tem que 2x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 12 é igual a zero. Jogando 2x ao quadrado para lá, a gente vai ter que x é igual a zero ou x é igual a mais ou menos raiz de 12. Por causa que aí ficaria sem esse 2x ao quadrado aqui, a gente ficaria com x ao quadrado igual a 12. A gente passa da raiz, ficaria com x mais ou menos 12. E zero também, por causa que se a gente joga zero aqui, a gente vai ver que é a função zero. Então, x pode ser zero, ou então ele pode ser mais ou menos raiz de 12. Mais ou menos raiz de 12 tem como a gente simplificar. Então a gente fica com x igual a 0 ou x é igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Beleza? Analisando aqui a nossa reta numérica, a gente vai colocar os pontos que a gente está suspeitando que sejam pontos críticos. Quais são os pontos que a gente está suspeitando que sejam pontos críticos? Olha só. Primeiro, o menos 2 raiz de 3, porque a gente viu aqui, se x for igual a menos 2 raiz de 3, a função pode zerar. Se isso zera, isso é comportamento, um suspeito de ponto crítico. Agora, se a função é menos 2, que é quando a derivada primeira não existe, porque se a gente pega menos 2 e substitui aqui em cima, iria dar menos 2 ao quadrado, daria menos 4, iria ficar 4 menos 4, iria dar 0. Isso daqui não pode acontecer, então a gente pega os pontos onde a derivada não existe, que seria o quê? Menos 2 e 2. E aqui os outros pontos que a gente achou, menos 2 raiz de 3, 0 e 2 raiz de 3. Ok, a gente pegou esses pontos, vai jogar numa reta numérica e vai colocar entre cada um desses pontos valores para a gente fazer o teste do sinal da derivada primeiro. Beleza, eu coloquei aqui valores menos 4, menos 3, menos 1, 1, 3 e 4. Você poderia ter colocado qualquer outro que esteja entre essa faixa de valores aqui. Eu coloquei esse porque fica fácil a gente fazer as contas. Beleza, então vamos começar fazendo aqui para f' de menos 4. Para f' de menos 4 não me interessa para a gente saber quanto o valor numérico disso daqui. O que interessa saber é se isso daqui vai dar positivo ou negativo. Pensa comigo aqui. Aqui embaixo, o denominador sempre vai dar um valor positivo. Por quê? A gente tem uma coisa sendo elevada ao quadrado. Tudo, qualquer coisa que seja elevada ao quadrado, dará positivo. Então a gente sabe que embaixo vai dar positivo. Em cima, vamos ver aqui. Aqui também tem uma coisa elevada ao quadrado, então aqui vai dar sempre positivo. Então a gente tem positivo multiplicando por uma coisa que não necessariamente dá positivo. Vamos ver quanto que vai dar. Aqui daria menos 4 elevado ao quadrado, daria 16. 16 menos 12 daria positivo. Então a gente teria uma coisa positivo sobre positivo. Isso daqui daria uma coisa positiva. Então se deu algo positivo, a gente vai voltar aqui na nossa reta numérica e vai colocar o sinal de mais. Ok? Onde está menos 4, a gente coloca o sinal de mais. Beleza, agora a gente vai fazer a mesma análise para f' de menos 3. Analisando aqui para f' de menos 3, a gente chega de novo à conclusão que embaixo vai dar positivo, porque tem uma coisa elevada ao quadrado. E aqui em cima vai dar o quê? Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 9 menos 12 vai dar um valor negativo. Um valor negativo multiplicado por uma coisa que dá positivo sempre vai dar uma coisa negativa. Então a gente tem negativo sobre positivo, daria algo negativo. Então se deu negativo, a gente vem aqui e coloca o sinal de menos. Ok. Agora para f' de 1, de menos 1. Aqui daria, fazendo a mesma análise, daria positivo, uma coisa sendo dividida por positivo, desculpa. E aqui em cima daria o quê? Menos 1 ao quadrado daria 1. 1 menos 12 daria menos 11. Menos 11 vezes uma coisa positiva daria algo negativo. Então daria negativo sobre positivo, que daria negativo. Agora aqui a mesma análise. Eu não vou ficar falando para todos, por causa que o raciocínio é o mesmo. Aí você chegaria que seria negativo também. Então você vem aqui e coloca negativo. Ok. Agora para f' de 3, você chegaria à conclusão que daria algum número sobre positivo
Em cima está dando negativo, então vai ser uma coisa negativa. Você vem aqui e coloca negativo. Agora para f' de 4, vamos só fazer para f' de 4. Vamos lá. Aqui embaixo vai dar sempre positivo. E aqui vai dar o quê? 4 ao quadrado vai dar 16. 16 menos 12 vai dar algo positivo. Positivo vezes positivo dá positivo em cima e está sendo dividido por algo positivo embaixo. Duas coisas de mesmo sinal sendo divididas vai dar uma coisa positiva. Então vem aqui e coloca positivo. Ok, agora que você colocou todos os sinais, você vai ver quais são os sinais que estão com mais e vai colocar uma seta para cima. Ok, os sinais que têm menos, você coloca uma seta para baixo. Os sinais que têm menos, você coloca uma seta para baixo. Então outra seta para baixo, outra seta para baixo. Aqui vai ser seta para cima, por causa que tem um sinal positivo ali. Beleza, agora você vai ver comigo aqui, ó. O que tem um comportamento que faz isso daqui, ó? Que faz isso aqui. Que cresce e depois decresce. Ou então que decresce e depois cresce. Quando a gente tem uma coisa desse tipo aqui, a gente tem o nosso ponto crítico. Ok? Porque a função começa a tomar outro comportamento quando chega nesse ponto. Isso acontece apenas para menos 2 é de 3 e para 2 é de 3. Ok? Guarda essa informação aí que vai ser importante para a gente. Então, agora, quando a gente já sabe as setas aqui que indicam quando a função cresce e decresce, a gente já pode determinar os nossos intervalos de crescimento e decrescimento. Beleza? Vamos lá. Para função crescente, a gente tem de menos infinito a menos 2 raiz 3, é o que vocês percebem aqui, que antes de menos 2 raiz 3, a função assume o caráter crescente. Então a gente coloca de menos infinito até menos 2 raiz 3, união com 2 raiz 3 mais infinito. Ou seja, depois de 2 raiz 3, você percebe que a função tem um caráter crescente também. Então a gente pega união com 2 raiz 3 até mais infinito. Beleza, agora um caráter decrescente é quando a função está entre menos 2 raiz 3 e 2 raiz 3. Ok, então vamos dizer que menos 2 raiz 3 é máximo local, porque a gente tem esse caráter aí que foi comentado antes, quando a função cresce e depois decresce. Isso é caráter de coisas máximas. Agora, coisas mínimas acontecem quando a função decresce e depois cresce. É um caráter de coisas mínimas, de pontos críticos. Isso são caráteres de pontos críticos, e a parte quando ele cresce e decresce é função de pontos máximos, e decresce e depois cresce é coisa de pontos mínimos. Beleza, então nós temos aqui que o y dessa função é só você pegar o x e substituir lá na nossa função. Então você acha que o y é menos 6 raiz 3 é o máximo local e 6 raiz 3 é o mínimo local. Então a gente consegue encontrar que menos 2 raiz 3 menos 6 raiz 3 é o máximo local. Esse daqui é um ponto, que foi que eu juntei o x com o y. Aí você determina que isso aqui é o máximo. O mínimo seria a junção do x com o y, só que para os mínimos. Beleza. Agora que a gente determinou os intervalos de crescimento e decrescimento, a gente vai ver os intervalos que a função é côncava para baixo ou côncava para cima. Então, vamos fazer isso daqui. Ó. É o mesmo raciocínio, você vai igualar a derivada segunda a zero e você vai analisar os pontos onde a função não existe. Beleza? Jogando a derivada segunda para zero, a gente percebe que 16x sobre x quadrado mais 12 sobre x quadrado menos 4 ao cubo seria igual a zero. Então a gente tem que x só pode ser zero. Porque x não pode ser raiz de 12. Por causa que daria aqui, ó, x quadrado mais 12 igual a zero. Beleza? X quadrado mais 12 igual a zero, então x quadrado seria igual a menos 12. Menos 12 não tem raiz, então x só pode ser zero. O único valor para x que satisfaz essa equação seria zero. Então, agora que a gente já tem o ponto onde a derivada segunda é zero, a gente vai colocar também os pontos onde a derivada segunda não existe, que seria o quê? 2. Então seria 2 ao quadrado daria 4. 4 menos 4 daria 0. O denominador não pode zerar, então a gente vem aqui na nossa reta numérica e coloca menos 2, 2 e 0. Ok, agora a gente vai colocar valores entre esses intervalos aqui e vai fazer a análise. A análise seria a mesma do que a gente fez lá na primeira derivada. A gente vai pegar esses valores aqui e jogar lá na derivada segunda. Vamos jogar esses valores na derivada segunda. Agora, a gente vai ver que f duas linhas de menos 3 seria igual a isso daqui. Isso daqui está elevado ao cubo embaixo, então não necessariamente daria sempre um valor positivo embaixo. A gente tem que fazer análise de sinal. Vamos ver aqui, menos 3 ao quadrado daria 9. 9 menos 4 daria algo positivo. Então, a gente teria positivo sobre negativo, porque aqui daria um valor negativo, né? 16 vezes menos 3 daria menos 18. Menos 3 ao quadrado daria 9, mais 12 daria algo positivo. Positivo vezes negativo dá negativo. Então, negativo sobre positivo daria um valor negativo. Como a gente sabe que dá negativo, a gente vai coloca negativo. Agora, realizando a mesma análise para os outros pontos, a gente teria, vamos fazer só para o último aqui, ó, seria 16 vezes 3 daria 18, vezes, ou seja, uma coisa positiva, vezes outra coisa positiva, né, que daria 3 ao quadrado mais 12, aí seria positivo, vezes outra coisa positiva, daria positivo, e embaixo daria o quê?
9, que é 3 ao quadrado, menos 4 ao cubo, ou seja, daria outra coisa positiva. Positivo sobre positivo dá positivo. Então, a gente tem uma coisa aqui sempre positiva. Vocês percebem comigo que eu só faço essa coisa de positivo e negativo para não ter que fazer toda a conta algébrica, porque não interessa para a gente o valor disso, interessa o sinal. Ok, então, onde está negativo, a gente coloca uma seta orientada. Uma seta não, desculpa. Nesse caso aqui seria uma parábola orientada para baixo, com a concavidade para baixo. E onde tem o valor positivo, a gente coloca uma parábola orientada com a concavidade para cima. Concavidade para baixo de novo, e agora concavidade para cima. Ok, então, a gente tem aqui ó, que o único ponto de inflexão seria o zero F0. Por quê? Porque menos 2 e 2 a gente sabe que são assíntotas. A gente fez o teste das assíntotas ali atrás e a gente viu que menos 2 e 2 eram assíntotas. Então não tem como eles serem pontos de inflexão. Por causa que quando chega em 2 e menos 2, torna-se assíntota. Então, 0 e F0 é o único ponto de inflexão. Por causa que não sobra outro ponto de inflexão, já que 2 e menos 2 não podem ser. Então, 0 é o único ponto de inflexão. Ok, agora vamos fazer o esboço do gráfico. Para fazer o esboço do gráfico, eu coloquei aqui todas as informações que a gente conseguiu anteriormente e a gente vai fazer a plotagem do gráfico. Para plotar o gráfico, nós vamos desenhar aqui nosso eixo cartesiano, x e y. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai plotar um gráfico é colocar os seus pontos de interesse. Seriam quem? Onde tem a assíntota, em menos 2 e 2, e os valores que correspondem aos pontos críticos da nossa função, menos 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, e as suas respectivas imagens, que seriam 6 raiz de 3 e menos 6 raiz de 3. Agora que você fez isso, eu recomendo que você coloque aqui duas retas, uma em cada uma das suas assíntotas. Essas retas aqui vai servir para você delimitar o seu gráfico, o gráfico da sua função. Beleza, agora que você fez isso, eu recomendo que você comece aqui, ó, por essa parte aqui do meio. Essa parte aqui do meio eu representei dessa forma por quê? Porque a gente sabe que a função é decrescente entre menos 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3. E entre menos 2 e 2, então a função tem que assumir também um caráter decrescente. Se é um caráter decrescente, a gente sabe que ela vai fazendo isso aqui, ó, ela vai decrescendo, tá vendo? E aqui tem esse caráter assim meio curvo por causa dessa assíntota. Ele nunca vai atingir menos 2, então vai ter uma coisa sempre próxima de menos 2, só que ele nunca vai atingir lá. Então vai ser uma coisa decrescente. Agora, da origem até o nosso 2 ainda continua sendo decrescente. Como aqui a origem é um ponto de inflexão, é como se a gente tivesse agora uma parábola voltada com concavidade para baixo. Percebe aqui comigo que antes a gente tinha meio que uma parábola voltada com concavidade para cima, de menos 2 a 0. Agora de 0 a 2 tem que ser uma parábola voltada com concavidade para baixo. E ainda porque também a função é decrescente, está vendo? Todas as informações ajudam. Tem como a gente mesclar as informações para fazer a construção do gráfico. Ok, agora que a gente fez de menos 2 a 2, vamos pegar os intervalos em que a função é crescente. A função é crescente do menos infinito até menos 2 raiz de 3. Então vamos fazer uma aqui, vamos colocar primeiro essas retas auxiliares aqui, ok? E agora a gente vai colocar uma reta crescendo até menos 2 raiz de 3. Onde mais tem uma função crescente? A gente tem uma função crescente a partir de 2 raiz de 3. Então vamos vir ali em 2 raiz de 3 e colocar outra reta crescente. Ok. Agora vamos analisar os casos em que a função é decrescente. A função é decrescente depois de menos 2 raiz de 3. Então, vamos colocar aqui, depois de menos 2 raiz de 3, uma coisa meio que curvada por causa da assíntota do menos 2, ok? E a gente sabe que vai ser a partir daqui, por causa que a gente sabe que menos 2 raiz de 3 menos 6 raiz de 3 configura máximo local. Então, a gente coloca aqui essa parábolazinha meio que voltada com a concavidade para baixo. Agora no 2 raiz de 3 vai ser a mesma coisa, só que ao contrário. Desculpa, fica meio confuso falando assim, mas é a mesma coisa, só que ao contrário. Por causa que seria meio que uma concavidade voltada para cima. Então seria aqui, ó. Você está vendo que a função vai decrescendo e isso daqui configura um ponto de mínimo local. Então você tem que ter uma coisa que muda de sinal aqui, ó. Então uma coisa que muda de sinal aqui seria uma parábola que vai decrescendo, aí depois cresce de novo. Vocês vão ver que tem um software que eles vão plotar esse gráfico dessa função. Isso daqui não é bem uma reta, não. Isso daqui tende a ser uma reta, mas não é bem uma reta, não. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo um link que você vai acessar o gráfico disso daqui. Vai ser um gráfico assim, muito mais bem feito que esse daqui. Lá tem como você arrastar com o mouse e ver todos os detalhes da função. Vai estar aí na descrição. Mas só que a ideia geral do gráfico é esse daqui mesmo. Seria uma função que tem mais ou menos esse comportamento aqui. Ok? É isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um gostei. Não sei se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima.